de Deus seja com todos. Amém. Aproveitando que os santos estão em pé, até mesmo antes de eu fazer meus agradecimentos, vamos ler Números 13:30. Enquanto você vai procurando, eu estendo a minha gratidão ao querido pastor Paulo Gonçalves. Eu digo que o pastor Paulo é um amigo, embora há algum tempo nós não estamos aqui cooperando com os irmãos, mas há uma frase que eu tenho comigo que amigo não é aquele que está junto, e sim aquele que está na mesma sintonia. E eu sinto uma comunhão muito grande com o pastor Paulo, toda a sua família, irmã Mércia, todos os seus filhos, e que o Senhor seja louvado pela vida dos irmãos. Não somente o pastor, mas toda esta junta de obreiros, este povo ministerial, que tem nos acolhido aqui de uma maneira muito especial. Deus seja louvado. Eu sempre comentava com a minha esposa que um dia nós estaríamos aqui, ainda que não fosse para ministrar, cooperar com os irmãos. Nós gostamos que é uma igreja muito alegre, uma igreja despertada para adorar o Senhor. O pastor Paulo estava dizendo a respeito da saudade dos irmãos que profetizavam. Eu também tenho saudade, mas é o Senhor que tem pastor com saudade de irmão que dá glória. Isso o Senhor não tem saudade, que aqui o povo dá glória. E tem pastor que está mais grave ainda, está com saudade dos irmãos. Ninguém na igreja dos irmãos também, mas aqui está uma maravilha e o Senhor tem operado de uma maneira toda especial. Culto de meio de semana, nós que temos saído por aí, minha esposa é testemunha, está uma escassez a presença dos membros da igreja. E nós vemos aqui os irmãos nesta cooperação tão abençoada. Isso é motivo de glorificar o Senhor. Números 13, versículo 30. Eu vou dizer aos irmãos que meu intuito esta noite, nós estamos finalizando um sermão sobre as 6 cidades de refúgio. Mas eu quero ser fiel à direção do Espírito de Deus e compartilhar esse texto com vocês. Números 13:30. Quem achou, diga amém. Amém. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Amém. Diga quem está do seu lado: você é a coisa mais linda que Jesus já fez. Você é a coisa mais linda que Jesus já fez. O nome bendito. Você é a coisa mais linda. Meus amados irmãos, o capítulo de número 13 do livro de Números, nós temos aqui uma passagem bíblica muito conhecida pela igreja e muito apregoada por todos nós. Trata-se de uma ordenança que Deus dá a Moisés, para que separe um homem de cada uma das 12 tribos israelitas, com a finalidade de direcionar esses homens até a terra de Canaã, porque Deus prometeu que a mesma Ele concederia em herança à nação israelita. Moisés, segundo a ordem de Deus, separa um homem da tribo de Ruben, um homem da tribo de Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, José, Benjamim, Gade e Áser. Separando um homem de cada uma dessas 12 tribos, diz a Bíblia que Moisés os direciona à terra de Canaã, sendo que, geograficamente falando, nesse momento, o arraial israelita está no deserto de Parã. E quando Moisés os direciona, Moisés dá a seguinte ordem: vocês vão analisar esta terra que Deus prometeu nos conceder, nos seus pormenores. Vocês vão analisar ela de uma forma detalhada, minuciosa, pormenorizada e biográfica, e vocês vão observar se os moradores que ali residem são homens fortes e robustos, ou se tratam de pessoas franzinas e raquíticas. Vocês vão observar se eles moram em cidades fortificadas ou arraiais. Observem também o detalhe de toda a terra, se ela é grossa,
se ela é vida, se os frutos daquela terra são de boa ou de má qualidade. Porque eu, Arão, e todo o agrupamento israelita, ficaremos aqui no deserto de Parã, esperando de vocês o relatório desta terra que o Senhor nos prometeu. Eles foram, e a Bíblia diz que a estadia deles naquela terra se estenderia por um período de 40 dias. E nesses 40 dias, diz a Bíblia que eles constataram que verdadeiramente a terra manava leite e mel. Essa expressão leite e mel é uma indicação figurada de uma terra abundante, próspera, frutífera. Constataram que os frutos daquela terra eram de excelente qualidade. Era a época da primícia das uvas. Desceram os espias no vale do Escol e colheram um cacho de uva, e a Bíblia diz que para transportar um cacho de uva era necessário 2 homens. E se a Bíblia diz que era necessário 2 homens, eu fico com o pensamento bíblico, porque existem alguns pontos teológicos que querem divergir e querem confundir até mesmo a nossa mente concernente ao tamanho do cacho. Eu digo aos irmãos que é desnecessário querer saber o tamanho do cacho, e tem até pregador tentando adivinhar quanta uvinha tinha no cacho. Não tem necessidade. Se a Bíblia está falando que um fruto de excelente qualidade, basta ficar com o relato bíblico. Eu estava certa feita debatendo a respeito de Jonas na minha conjectura. Foi uma baleia que engoliu Jonas, e alguém dizia, não é baleia, porque a garganta da baleia não passa nem uma garrafa. Como é que Jonas vai passar? Falei, meu filho, se Deus tem um peixe daquele tamanho, se Deus quiser enfiar Jonas até com o olho do peixe, Deus enfia. Mais ainda que Deus foi glorificado. Se está falando que a baleia não é baleia, a Bíblia está dizendo que o fruto é de excelente qualidade, e isso basta. Diz a Bíblia que os frutos eram bons, então eles escolheram figos, romã e uvas para trazer de amostra para Moisés e para toda a congregação. Tudo isso que eles observaram é o ponto positivo daquela terra. Mas diz a Bíblia que eles observaram que na região montanhosa daquela terra existia amorreus, heteus e jebuseus. Ao pé do mar e à ribeira do Jordão estavam os cananeus. Na região sul da terra estavam os amalequitas. Diz a Bíblia que Cesai, Almai e Taimã, os filhos de Anak, os anaquins, os descendentes de gigantes, moravam, residiam naquela terra. E esse é o ponto negativo. Então eles espiam, observam tudo e tem o seguinte relatório: a terra é boa, mas tem um detalhe: tem gigante na terra. Então eles precisam agora voltar e transmitir o relatório a Moisés e toda a congregação. E eles assim fazem, só que quando eles voltam para transmitir o relatório, é que o Espírito de Deus despertou o meu interesse pela leitura. Quando eles vão transmitir o relatório, eles voltam e apresentam primeiro o ponto de vista positivo. Mas vejam vocês que para apresentar o ponto de vista positivo, o sermão deles não é extenso, é rápido, é objetivo, é pequeno, e apenas o versículo 27 do capítulo 13 de Números é suficiente para apontar todo o ponto de vista positivo. Eles dizem só o seguinte: Moisés, a terra é boa e manda leite e mel, e esse aqui é o fruto da terra, e ponto final. Agora, para apresentar o ponto de vista negativo da terra, o sermão deles é mais extenso, é mais alongado, e já num ar de falta de confiança, confiabilidade, já num ar de falta de esperança nas promessas de Deus, eles começam a relatar o ponto de vista negativo, e é mais extenso. Vai do verso 28 até o 33, com exceção do versículo 20, do versículo 30, onde há uma interrupção de Caleb que nós vamos abordar no desenvolver do sermão. Mas eles começam a dizer: Moisés, a gente disse que a terra é boa, que manda leite e mel. Agora tem um detalhe: tira da cabeça a ideia de colocar o povo naquela terra.
porque os homens que moram lá são mais fortes do que nós, são mais robustos do que nós, são mais numerosos do que nós. Moisés, os cabras é tudo sarado, tem jeito não de entrar naquela terra. Quando a gente olhava para eles, a gente se sentia como um gafanhoto. Moisés, tira da sua cabeça, não existe a mínima possibilidade de você introduzir a nação israelita e tomar posse daquela terra. Agora veja vocês, que foram enviados 12 espias, e eles voltam, transmitem este relatório. A Bíblia diz que esses espias são chefes de famílias, são cabeças de tribo. Isto indica uma hierarquia, isso está falando de uma liderança, e é do conhecimento de todos vocês que os olhos do povo estão voltados para toda a liderança, os olhos da igreja estão voltados para todo o corpo de obreiro. Imagine vocês que todo o corpo de obreiro, toda aquela liderança, aqueles 12 espias transmitem este relatório. Qual você acha que foi a reação do povo? O povo começou a desesperar, começou a chorar, começou a juntar as malas e dizer: voltemos para o Egito. O que não valeu a pena seguir Moisés e seguir Arão para agora perecermos neste deserto, porque não tem jeito de entrar na terra. Quando todo o povo está querendo voltar embora por causa do relatório desses espias, 12 foram enviados, mas o relatório negativo quem apresentava era 10. De repente entra em cena 2 homens, entre esses 12 espias, 2 homens vitoriosos, agraciados e virtuosos. E a razão pela qual esses 2 homens eram virtuosos e vitoriosos é porque eles tinham uma virtude que é essencial para quem deseja tomar posse da bênção de Deus. Quem eram esses homens? Caleb e Josué. E qual é a virtude que esses 2 homens tinham? Guarde na sua mente, Caleb e Josué enxergava além da maioria. Guarde esta palavra no seu coração. Se você deseja tomar posse da bênção de Deus, você precisa enxergar além da maioria. Quando a maioria dizia não tem jeito de entrar na terra, diz a Bíblia que Caleb toma a palavra no versículo 30 que lemos, coloca-se de pé, faz todo o povo se calar e diz o seguinte: levantemos animosamente e possuamos a terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Em outras palavras, Caleb está dizendo: olha, é verdade que tem gigante na terra e que os caras sarados, só que tem um detalhe: se a gente não for frouxo, se nós não formos covardes e acreditar que quem prometeu foi Deus, tem um detalhe: a gente entra na terra, a gente derruba o gigante e a gente toma posse da terra, porque eles podem ser gigantes, mas conosco está o Todo-Poderoso, e ele disse que essa terra é nossa. Só que quando eles dizem isso, novamente, os 10 espias se levantam e começam a dizer: para de conversa, Caleb, tem jeito de entrar na terra não, e tu sabe disso, que os homens são fortes, que os homens são robustos. Veja o trabalho que esses 10 obreiros deram para Moisés. A Bíblia diz que eles infamaram toda a nação, contaminaram o pensamento da nação. Não tem jeito de entrar, não tem jeito de entrar. E era a palavra de 10 contra 2. Diz a Bíblia que Moisés se prostra perante o povo. Caleb e Josué dobram os seus joelhos, rasgam as suas vestes e começam a dizer: peraí, minha gente, não volta não, não recua não. Se a gente não for covarde, se a gente se unir, se nós não formos rebeldes, mas acreditarmos nas promessas de Deus, Deus entregará esta terra na nossa mão e nós vamos tomar posse desta herança. Olha o que diz a Bíblia, que o povo se irou com Caleb e Josué a ponto de pegar pedras para matar Caleb e Josué. Quando estão para matar Caleb e Josué, diz a Bíblia que a glória de Deus desce no meio da congregação e o Senhor diz: Moisés,
Eu vou